Olá, iniciamos mais um programa em vista, aprendendo com quem faz. Hoje ao vivo, nessa nova faixa da TV Osasco do meio-dia. Aliás, compartilhe com os amigos, com os conhecidos, com as pessoas que você gosta. E se não gostar, compartilhe também para as pessoas que não gostam. De repente, você não gosta do programa, fala, eu não gosto dessa pessoa, vou fazer ela perder tempo. Mas brincadeiras à parte, muito obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o Em Vista, trazendo para você toda semana cases de sucesso, pessoas que passam o limite da comodidade, e uma delas é esse novo amigo, Mohamed Goraeb, que é consultor, ele tem trabalhos, é palestrante, tem trabalhos importantes aí na área do empreendedorismo. E nós vamos aprender, nós aprendemos com quem faz, vamos aprender com o Mohamed hoje. Mohamed, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco, hoje ao vivo, para mais de 10 cidades aqui da região, pela TV Osasco, pelo Canal 3 da NET, pela Vivo Fibra, pela Cabonet e também pelo Facebook. E as pessoas que estão nos assistindo podem participar também, mandando as suas perguntas, as suas críticas, as suas sugestões pelo WhatsApp, pelo 981-420-208. Mohamed, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a você que está aí nos assistindo agora. Muito obrigado pelo convite. Adorei, né? A ideia de poder colaborar ainda mais com os seus telespectadores. Conte comigo. Muito bom. Bom, nós vamos falar e vou convidar você para assistir o programa inteirinho, porque no próximo bloco, no segundo bloco, nós vamos ter aqui o Mohamed dando várias dicas aqui de empreendedorismo, dicas de sucesso e dicas, por que não, de como ganhar dinheiro, né? É importante, então, você não perca. Antes disso, antes de falarmos dessas dicas, vamos contar um pouco do histórico. Como é que é? Eu sei que você é neto de libaneses, né? Isso. Eu ia até brincar, Mohamed Goraeb, né? Deve ser baiano, meu bichinho. Japonês. Japonês, né? Mas como é que é a origem? E é interessante, Mohamed, nós sempre procuramos entender a origem das famílias e dos entrevistados, a origem, a história de vida, porque normalmente são histórias de superação, né? Lá atrás, quem veio de outros países, né? Quem veio, às vezes, fugido de guerra, às vezes procurando novas oportunidades, acabam indo até mais longe pelas dificuldades. É assim mesmo? É assim mesmo. O que da superação? O meu avô, da parte materna, ele se chamava Mohamed, libanês. Aí ele fugiu da guerra e foi para onde? Foi para na Argentina. Uhum. O meu avô, por parte de pai, também se chamava Mohamed. Uhum. E foi para onde? Foi parar no Chile. Uhum. Aí ambos conheceram suas esposas, a esposa chilena, a esposa argentina, se casaram e tiveram filhos. Uhum. Então, assim, minha descendência é libanesa, sim. Meu pai é chileno, minha mãe é argentina, então é toda uma mistura assim, que tem na minha família. Então eles vieram com nada e acabaram assim, montaram padaria na época. Tanto é que aqui no Brasil, quando eles vieram para o Brasil, o meu avô montou uma das primeiras padarias árabes no bairro do Brás, em São Paulo, há muitos anos, eu não era nem nascido, muitos e muitos anos atrás, onde virou uma tradição, tá? Hoje já não existe mais. E meus pais, eles partiram para o ramo da pizzaria, né, alimentação também, essa coisa toda. Sei. Que numa determinada época da minha vida aconteceram alguns engajamentos lá onde eles cresceram e de repente perderam tudo também. Entendi. Perderam tudo no ano de 1998, mais ou menos. Foi onde eu tive uma oportunidade me vendo que eu, hoje com 39 anos, mas meus pais, que é uma tradição muito árabe também, colocam os seus filhos para ir aprendendo essa parte de empreendedorismo, de trabalho, para poder dar valor a cada centavo. Né? Então eu trabalho praticamente desde a minha infância para a adolescência, só que não era aquela coisa escrava, mas era estar junto, trabalhando e passei a dar valor. Por conta disso que aconteceu, quando aconteceu a terceira quebra dos meus pais, em 97 e 98, que eu olhei, eu falei, poxa vida, como que eu posso fazer para poder colaborar para isso? Tentava uma coisa, tentava outra, e a mente dele já não ia mais, assim, porque era tanta pancada que tinha recebido. Só que eu
tive a possibilidade que no ano de 2001 eu falei, cansado de toda aquela situação, Sim. que nós fomos morar num prédio de 3 andares na periferia da cidade de São Paulo. Quase 10 meses de aluguel atrasado. Para ser despejado, eu falei, poxa, eu não estou aguentando mais isso. E meus pais tentando, sabe, aquela força de vontade. Sim, sim. Às vezes algum amigo meu me chamava para ir comer alguma coisa. Eu tinha que dar alguma desculpa porque não tinha dinheiro para poder passear. Sim. Enfim, às vezes eu tomando banho de água quentinha, água gelava, quando eu ia ver tinham cortado a luz. A gente foi parar naquela situação, eu falei, peraí, eu preciso fazer o quê? Ao invés de culpar pessoas, né, falar, poxa, eu não tenho porque não me proporcionaram, eu falei, peraí, já com 20, 21 anos de idade, eu falei, eu preciso tomar alguma providência na minha vida. Aí parti e comecei a fazer fichas, não tinha nem dinheiro para pegar ônibus. Comecei a fazer fichas em agências de promoção para fazer o quê? Já foi em supermercado, você viu uma menina de bandejinha, você viu uma bolachinha, um cafezinho, era para fazer isso como promotor. Sim. Foi aí onde tudo começou. Sim, sim. Antes de ter toda essa trajetória até hoje. Olha, é interessante porque você me faz lembrar, né, que é de um ditado que enquanto uns choram, outros vendem lenços. Vendem né? lenços, exato. Então, se você, telespectador, jovem dos 8 aos 80, 90, 100 anos, porque hoje a atividade está muito mais longeva, né? Mas você jovem de qualquer idade, se estiver passando por uma situação difícil, eu sei que é fácil a gente falar fora da situação de cada um, mas pense nisso, né? Pense que a superação, ela vem muito do trabalho, ela vem muito da persistência, ela vem muito de não desistir, porque se nós considerarmos a carga tributária que nós temos no nosso país, as dificuldades aí com tanta corrupção espalhada, com tantas dificuldades mesmo, o empreendedor, se não tiver muita persistência, ele sofre mais do que a média. Então, é importante começamos aí com os primeiros aprendizados aqui com o Mohamed, que é a persistência, né, Mohamed? Não dá para ser um vencedor sem ser muito... Pode mudar a persistência por teimoso também, não é verdade? Exatamente. Tem que ser, em primeiro lugar, tem que ser surdo. Para os pessimistas. Se falar que não vai dar certo, você não ouça isso. Não, eu tinha tudo, Paulo. Tudo para dar errado. Sim. Em que sentido? Amigos, pessoal, era muito descrente. Minha própria família não acreditava no que eu fazia, achava que era tudo ilusão. Outra, era chamado de analfabeto, porque, por alguns motivos, quando na época da escola eu precisava mais de jogar futebol, essa coisa toda, tudo, mas era muito descrente, principalmente pela minha família. Que hoje, daqui a pouco, né, ao decorrer do programa eu vou falar como que está agora a situação, mas é que, por exemplo, não ia dar certo o trabalho que eu quis. Hoje eu me tornei referência no mercado de treinamentos do que eu faço. Analfabeto. Sou autor do livro Receba Mais Sim, Menos Não pela editora Senac, que já esgotou 3 vezes durante o ano e está concorrendo ao prêmio prêmio Jabuti, que é um dos principais prêmios, é o principal prêmio de literatura nacional. Sim. E várias coisas ocorreram nesse começo. E imagina só, era uma pancada atrás da outra. Tinha que lidar com a situação da família, aquela coisa mesmo de ver o proprietário do apartamento e não poder passar próximo dele, porque senão ia ser cobrado, só por Deus mesmo, para não ter sido despejado. Aquela limitação, porque quando eu iniciei, nesse meio tempo eu recebi uma ligação de uma das empresas falando: "Oi, Mohamed, quem fala é o Pablo da DNA, tudo bom?" "Tudo bom." Nesse comecinho, que foi em 2001. Então, eu vi uma ficha sua aqui, e tem uma moça que ia fazer um trabalho como freelancer para a gente durante 2 dias, só que ela não vai poder ir. Você poderia fazer no lugar? É para fazer borrifação de perfume. O cachê é R$60 por dia, 8 horas de trabalho. Adivinha qual foi a minha resposta? Um dia tinha dinheiro para pegar ônibus. Falei, aceito. Opa, aí claro. O que vem a seguir? O que é borrifação? Eu não sabia nem o que era fazer. Aí onde venho? Aí quando eu aceitei, eu falei, quando é que é o treinamento? Imagina só, era um lançamento de um perfume da Bulgari, que eu não sabia nem falar o nome.
Eu falava Bulgari, Blue, que era Bulgari Blue feminino. Não sabia nem falar o nome. Sim. Adivinha qual era o dia do treinamento? Olha o que é persistência. Eu tô até hoje, 18 anos atrás, esperando esse treinamento. Não tem treinamento, passa aqui, pega os produtos. E fui. Nessa daí que eu fui, um menino de 21, 22 anos, com um perfume de 400 e poucos reais na mão, que se eu deixasse cair, meu Deus do céu, fazendo esse trabalho. Falando tudo errado e não sei o quê. E detalhe, 18 anos atrás, você não via homem dentro de perfumaria. É verdade. Não tinha. É verdade, é até um preconceito. Né? Exato. Poucos homens que tinham eram maquiadores. Sim. Mas homem com perfume, homem vender perfume, imagina, você via aquelas mulheres todas elegantes, com cabelo bem penteado, parecia uma aeromoça, uma comissária na época, né? Todas bem maquiadas, e um homem lá no meio. Tive mais esse preconceito também no início, que foi uma ruptura. Que hoje, quando você vê homens no mercado de perfumaria com perfumes, quem deu abertura para tudo isso fui eu. Que legal. Naquela época, quebrou aquele preconceito, como você mesmo disse. Sim, sim. E assim, uma parte do livro, algumas... eu lendo antes, eu tenho uma frase que me chamou a atenção, que eu acho interessante, eu queria que você comentasse. Sim. Se você não está aprendendo, você está morrendo. Exato. Não é? Por que isso? Se você pensar que o nosso programa ele tem como slogan, né? Invista aprendendo com quem faz, esse é um eterno aprendizado, né? Nós que iniciamos há 10 anos o programa de empreendedorismo, quando não se falava ainda muito do empreendedorismo, nós entendemos mesmo que empreender nada mais é do que você aprender e ter muita persistência para aplicar o que você está aprendendo, né? Sempre aprendendo. Queria que você comentasse. Se você não está aprendendo, está morrendo. Se você não está aprendendo, você está morrendo. É uma coisa que, imagina só, eu comecei a perceber muito isso logo no meu início, que eu estava totalmente estagnado, apenas com uma vontade ardente de dar muito certo. Muito, muito certo em um trabalho que fosse digno, íntegro e sem passar por cima de ninguém. Ser muito honesto mesmo. Então, os primeiros passos que eu dei, eu percebi que eu tinha um certo dom, mas quando eu alcancei um certo patamar, eu estava nessa limitação e não conseguia mais me desenvolver. Então, eu precisei o quê? Eu sempre recebia, não, obrigado, não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, não, hoje eu não quero, é o que muito vendedor recebe, isso daí. Aí quando foi ano de 2002, eu falei, espera aí, pior do que tá, dá para ficar. Mas ou eu vou para baixo ou eu disparo de uma vez. Até que teve um treinamento internacional no ano de 2002, que eu falei, eu preciso participar desse treinamento, a empresa não me deu nenhum respaldo quanto a isso, eu falei, eu tenho que bancar esse treinamento sozinho. Pergunta se eu tinha grana para isso, não tinha. Esse treinamento, ele equivalia mais ou menos 8 vezes a mais de meses de salário que eu teria. Eu teria que trabalhar 8 meses para poder pagar um dia de treinamento como esse, para eu aprender. Eu me virei, eu falei, com o que eu vou aprender aqui, eu vou ter grana, eu vou ter condições de poder aprimorar mais os meus conhecimentos e daí conseguir pagar esse curso, as parcelas que eu fiz, com o que eu vou ganhar mais. Legal. Ainda bem que esse menino teve essa visão. E fui. Aí daí, a partir daí eu não parei mais de estudar. Legal. Então, o que acontece? Eu percebia que, porque a gente tem fases. Sim. A gente tem fases. Aí eu percebi o quê? Que, eu comecei a pegar o hábito de ler de 2 a 3 livros por mês. Só que tinha aquela fase preguiça. Eu percebia que quando eu tinha aquela fase preguiça, eu ficava totalmente estagnado. E nessa que eu ficava estagnado, eu vinha numa constante de aprendizado. Quando eu ficava estagnado, eu ia aqui. Só que nessa eu percebia que tinha parecia que eu saía sem roupa, parecia que eu estava sem aprendizado nenhum. Entendi. E depois, quando eu ouvi essa frase, que essa frase não é minha, se você não está morrendo, se você não está aprendendo, você está morrendo, eu falei, não é que tem a ver isso daí mesmo? Porque toda vez que um mês que eu deixava de ler algum livro, ouvir algum vídeo de aprendizado, eu percebia que alguma coisa faltava. E outras pessoas que estavam indo estavam muito mais vivas do que eu. E quando eu ia para um bate-papo, alguma conversa, alguma coisa, alguma entrevista, algum treinamento, eu percebia que eu estagnado, eu me sentia como se eu estivesse morrendo. Então, mais ou menos que tinha essa ligação muito forte.